se não atentarmos para uma tão grande salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Jesus. Este versículo, esta expressão, primeira expressão desse versículo, se nós fôssemos pregar nessa noite neste assunto, poderíamos dizer que Jesus é a única saída. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse versículo aqui está dizendo que Jesus é a única saída. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação como esta, né? Mas eu queria nessa noite começar aqui dizendo, relembrando aqui aos irmãos, a primeira leitura do livro da carta aos Hebreus, que não é definida quem é o escritor, porém as opiniões estão divididas, né? Nós não queremos nessa noite discorrer aqui sobre isso. Chega lá no céu, nós vamos perguntar se foi Paulo, se foi Barnabé ou quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas no capítulo 1, o escritor diz no versículo 1, ele traz a nós uma lembrança lá, né? Pois essa carta aqui é endereçada aos Hebreus, né? Você indo ler a carta aos Hebreus, esta carta é direcionada ao povo judeu, e ele traz ao povo uma lembrança. E essa lembrança, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que Deus, Ele já tem falado de muitas formas aos nossos antepassados. Ele tem falado por meio dos profetas, e por meio de muitas formas Ele tem falado. E Ele vai dizer, e por último, Ele falou a nós pelo Seu Filho. Amém? Por último, Ele nos falou através do Filho. E essa expressão do capítulo 2, versículo 3, está querendo trazer a lembrança deles, a memória deles, uma coisa muito interessante. Porque você olhando ao tempo que nós já temos passado, ao que nós temos visto na revelação bíblica, que todo tempo o homem tem tido uma dificuldade de ouvir a voz de Deus. Aconteceu isso desde o princípio. Deus criou a primeira família e colocou no jardim do Éden, e deu a eles uma ordem para não comer de uma árvore que estava no meio do jardim. Esta era a sentença de Deus para eles, e eles não cumpriram isso. Eles tiveram dificuldades em cumprir esta ordenança, que por ela eles estavam ali naquele jardim, desfrutando de uma comunhão com Deus, do cuidado de Deus, do privilégio de estar face a face com Deus. E de lá para cá, queridos, o homem tem tido uma dificuldade para ouvir Deus falar. Mas eu quero dizer nessa noite a nós que estamos aqui presentes, que mesmo assim Deus está preocupado em falar conosco. Ele quer falar conosco a sua palavra, porque a sua palavra nos mantém vivo. A sua palavra nos mantém de pé. E Deus está preocupado comigo e com você, meus queridos. Porque em meio a tantas coisas, a tanta distração que tem surgido na face da terra, o avanço da tecnologia, muitas coisas que têm surgido para tomar o nosso tempo, entreter nossas vidas, de forma que
está nos assaltando o tempo, e nós não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para conversar com Deus, para falar com Deus, para ter uma vida a sós com Deus. Mesmo em meio a esse tempo, com todas essas parafernálias, Deus está te procurando, porque Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. O escritor aos Hebreus está trazendo essa palavra à memória, porque esse povo foi escolhido para transmitir a glória de Deus a outras nações. Vocês conhecem a história de Israel. Vocês sabem o que aconteceu a Israel. O povo escolhido para manifestar a glória de Deus, porém eles falharam no seu intento. Porque uma coisa aconteceu: eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, aí nós vamos viver prejuízos, nós vamos viver problemas, nós vamos viver dificuldades, porque a voz de Deus é melhor para nós. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você vai ouvir outras vozes. Eu não sei qual voz você está ouvindo: a voz da sua consciência, a voz do seu adversário, a voz de alguma pessoa que está ao seu lado. Eu não sei qual tipo de voz você está ouvindo, mas eu vim aqui nessa noite te dizer que Deus quer que você escute a voz dele, porque Ele tem algo, Ele tem um caminho para você trilhar. E o povo que Deus escolheu para assim representar a sua glória, os israelitas, falharam com o seu intento. Aí você vai acompanhar a história. Esse povo vem de lá para cá sofrendo. Eles foram levados cativos, eles viveram oprimidos pelos egípcios. Deus foi lá e tirou-os com mão forte, com braço forte, resgatou daquela servidão e tirou de sobre eles o jugo, e vem levando esse povo por um caminho para ensiná-los que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus zeloso, que Deus está além da nossa compreensão. Porque eles chegaram ao Mar Vermelho, não tinha como passar, era água, era muito impossível ao homem ali romper agora aquele problema. Era montanha de um lado, montanha de outro, atrás o exército de Faraó, e aí o Mar Vermelho na frente, meu querido irmão. O mar agora vai ter que se abrir, porque Deus queria ensinar uma lição àquele povo. Esse povo poderia ter ido por outro caminho, eles poderiam ter andado por outro caminho, ter chegado bem mais próximo, mais rápido à terra prometida. Porém, eles teriam deixado de aprender muitas coisas. Esse povo vem vivendo de lá para cá, e toda vez que eles deixam de ouvir a voz de Deus, eles enfrentam problemas, eles enfrentam dificuldades, eles passam por caminho que Deus não planejou para eles passarem. E vocês conhecem a história do que passou Israel. E tudo isso Deus permitia porque Deus nos trata como filhos. Deus trata seu povo como filho. E o pai que tem um filho, ele não quer ver esse filho num caminho, que esse caminho vai lhe causar prejuízo mais tarde. E para que isso não aconteça, esse pai disciplina esse filho. A Bíblia diz que nós também somos tratados por Deus como filho. E qual é o pai que não disciplina o seu filho? Deus trata-nos com disciplina, porque Ele quer que nós andemos num caminho que seja o caminho que está planejado por Ele para as nossas vidas. Então, queridos, Israel vem de lá para cá, e eles vão provando isso, eles vão vivendo isso. Quando eles estão vivendo bem, as coisas estão bem para Ele. Quando eles estão vivendo em paz com Deus, as coisas estão abençoadas para eles. Quando eles estão obedecendo os princípios divinos, os desígnios de Deus para as suas vidas, quando eles estão vivendo a vontade de Deus, tudo dá certo para eles. Aí quando eles começam a entrar por outros caminhos, as coisas vão ficando difíceis. Vem cativeiro, vem opressor, vem a destruição da cidade, vem o povo levado para outra cultura, vem a divisão,
o povo se enfraquece, o povo perde a sua identidade. Quando nós deixamos de ouvir Deus, nós enfrentamos resultados que não estão nos projetos de Deus para as nossas vidas. Aí o que é que acontece? O escritor aos Hebreus, ele está dizendo aos judeus: vamos nos lembrar que nos tempos passados Deus falou por muitas formas, por muitos meios, através dos profetas aos nossos pais. E os nossos pais não deram ouvido à voz de Deus. Ele está chamando o povo aqui para aprender uma lição. Ele está chamando o povo aqui para aprender que Deus quer, que Ele deseja que nós escutemos sua voz e que nós demos atenção à sua voz. E Ele chama esse povo, a escritura aqui aos judeus, no capítulo 2 e o versículo 3. Aí Ele vai dizer: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação como essa? Como escaparemos nós? Como escapará alguém que está fora do que a palavra de Deus lhe ensina? Como escaparemos? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há outro, não existe outro, só Ele. Ei, irmãos, todos nós sabemos disso. Isso são palavras repetitivas, porém eu quero dizer nessa noite que nós estamos perdendo o costume de ouvir a voz de Deus. Nós estamos perdendo o temor de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. O pecado é uma doença, meu irmão, que ela é uma doença degenerativa, que ela vai destruindo, e o indivíduo não pode se tornar insensível a ponto de ele estar vendo o pecado destruir sua vida e ele não tomar uma decisão. O pecado é comparado com uma lepra. A lepra é uma doença que ela vai aparecendo devagarinho. Ela começa com manchas pequenas. E se você não cuidar, daqui a pouco você está conversando, cai um dedo, cai uma orelha, cai um braço, cai uma perna. E você não sente. A doença é degenerativa, ela vai destruindo. Ela vai matando o camarada aos poucos. Ela vai destruindo a vida do indivíduo aos poucos. E isso dali ele não sente mais. Pode chegar, pode cortar. Qualquer membro que ele tem, se tiver afetado da lepra, ele não consegue sentir nada. Do mesmo jeito, o pecado faz isso na vida do homem. Ele está lá na sarjeta, drogado, caído na coxia, caído na calçada, anoitece, amanhece ali, se levanta ressacado, se levanta dali humilhado, se levanta dali angustiado, mas ele não toma uma decisão. É a mesma coisa do cara que está lá no mundo do crime, no mundo da violência, e ele não sente mais, ele não sente compaixão pelas pessoas, porque o pecado tornou ele insensível. Mas também esse pecado não está só lá fora, ele pode também atingir nossas vidas aqui dentro, a ponto de nos tornar insensíveis, de não sentir mais. Você está dentro da casa do Senhor, mas não sente mais a dor do pecado, não sente mais a dor quando você não pratica o temor a Deus. Você não sente mais a dor. O pecado está causando a insensibilidade no seu coração. E essa palavra nessa noite nos chama para uma reflexão. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação como esta? Aonde vamos nos esconder? Para onde nós vamos? Se
subir ao céu, aí é que nós estamos perto dele. Se descer o mais profundo abismo, lá ele está também. Aonde iremos da presença dele? Os olhos do Senhor nos alcançam. E o melhor de tudo isso é que ele está nos chamando nessa noite para ouvir a sua voz. Porque ele foi lá no jardim, ele foi lá no Éden, quando ele viu que o homem tinha pecado, e ele foi lá e chamou: Adão, aonde tu estás? Aonde está você, Adão? Quero falar contigo. Essa palavra nessa noite nos chama para uma restauração. Restauração de compromisso. Porque se eu estiver andando no meu próprio caminho, esse caminho vai me levar até a morte. E Jesus nessa noite nos chama para ouvir a sua voz. Aonde você está? O que você está fazendo? O que você está, em que você está ocupado, é mais interessante do que a voz de Deus. Como vamos escapar se não atentarmos? Atentar é prestar atenção. Atentar é se voltar. Atentar é dar mais atenção, é dar mais valor. O adversário da nossa alma, ele está trabalhando para tentar tirar a essência da igreja. São muitas formas de atrações que o inimigo ele tem proposto a cada um de nós. Mas eu quero dizer nessa noite: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Ele te chama nessa noite, não para te envergonhar, não para te condenar. Ele te chama nessa noite, não para fazer você ser um daqueles que vai ficar fora, mas Ele te chama nessa noite para entrar para dentro de novo. Aonde você vai escapar? Não tem escapatória. Ou é Jesus, ou nós não temos entrada. Como vamos escapar? Aí eu trago nessa noite uma palavra dizendo: vamos reativar aquilo que morreu. Sua atenção, aquilo que você prestava para Deus, a atenção que você dava para Deus e que morreu, hoje é a noite de restaurar. É a noite de voltar ao altar e restaurar de novo e tomar aquilo que você deixou de lado, aquilo que você deixou para trás, ou aquilo que está tomando o lugar de Deus na tua vida, está impedindo tua comunhão com Deus. Hoje, nessa noite, é a noite de nós arrancar tudo isso, jogar fora e fazer com Deus uma nova aliança, porque Ele nos chama para isso nessa noite. É noite de voltar. É noite de voltarmos. Para onde está voltada a tua atenção? Porque a negligência, meus irmãos, ela tem atingido o seio da igreja. Ela tem atingido muitas pessoas. E acontece desse jeito. Você vai lá para fora, não é de uma vez. Acontece devagarinho, você vai negligenciando, você vai deixando de fazer aquilo que você gostava de fazer para Deus, você vai perdendo o prazer de fazer, e porque alguém te aborreceu, porque alguém olhou para você de um jeito. Ei irmão, ei irmã, nós não estamos aqui trabalhando para homens, nós não estamos aqui fazendo coisas para agradar a homens. Enquanto eu estiver agradando a homens, eu não estou agradando a Deus. Aleluia. A minha preocupação deve ser agradar a Deus, embora que desagrade a alguém, embora que desagrade o que alguém está pensando. Eu tenho que manter no meu coração uma chama viva em que eu tenho que agradar a Deus. Começa assim, começa desse jeito, meu irmão.
Você vai perdendo o prazer. Porque o diabo trabalha dessa forma. Seja qual for a coisa que você faça para Deus, por mais simples que ela seja, é um trabalho do reino. É um trabalho do reino. Eu estou lá na portaria, é um trabalho do reino. Eu estou aqui zelando a igreja, é um trabalho do reino. Eu canto, é um trabalho do reino de Deus. Eu prego, é um trabalho do reino de Deus. Eu oro, é um trabalho do reino de Deus. O inimigo vai trabalhar para que você perca a vontade de fazer tudo isso. Aí entra dentro da igreja aquelas réstiazinhas, aquelas picuinhas, aquelas coisinhas, as raposinhas. As raposas danificam a vinha do Senhor, mas as raposinhas também danificam. Às vezes nós consideramos pecado só coisas grandes que escandalizam. Às vezes nós consideramos pecado só adultério, só roubar, só matar, só mentir, só prostituir. Tudo isso são pecados. Mas você também está sem falar com seu irmão, é pecado também. Você está com ódio do seu irmão no coração, é pecado. É o mesmo pecado que leva para o inferno aquele que mata, aquele que rouba. Aquele pecado que não deixa você ter comunhão com seu irmão, é pecado também, querido. Isso são as raposinhas, as coisinhas pequenas que estão dentro da obra de Deus, que precisam ser retiradas, que precisam ser queimadas. Porque quem deve ter lugar na nossa vida é o Espírito Santo. Quem deve ter lugar na nossa vida é a palavra de Deus. Quem deve ter lugar na nossa vida é a voz de Deus. Como nós vamos escapar, irmãos? Se não atentarmos, se nós não dermos atenção, se nós não prestarmos atenção. Ei, talvez você não receba essa palavra porque eu te conheço. Eu já me congreguei aqui. Deixa eu dizer que você está insensível. A palavra que nós estamos pregando dessa noite é para todos nós. É para mim. É para esses irmãos que estão aqui no púlpito. É para você que está aqui dentro, para você que está aí fora. É para nós a palavra de Deus. Não existe avivamento sem palavra. Não existe transformação sem palavra de Deus. Não existe santificação sem a palavra de Deus. Não existe. Não existe. Como vamos escapar? Como é que eu vou escapar, irmão? Dando atenção. Ei, Deus te chama. Deus te chama. Se apresente diante dele nesta noite. Ele te chama. Ele te convida nessa noite para ouvir a voz dele. Ei, ele te convida para ouvir a voz dele. Aonde você está nessa noite? Ele te chama. Qual é a sua posição? Saia de cima do pedestal. Ele te chama. Ele te convida. Ele nos chama nessa noite para falar conosco assim bem pertinho do ouvido. É tempo de dar atenção a Deus, irmãos. Às vezes nós damos atenção aos amigos, nós damos atenção a quem quer que seja, mas Deus, nós viramos as costas. Saiba de uma coisa, consequentemente Deus também vira as costas para nós. Se nós virarmos para Ele as costas, Ele vira para nós também. Como escaparemos? Não tem jeito, meus irmãos. É Jesus e nada mais. É Jesus e nada mais. Ou Jesus ou nada. Pedro escrevendo, Pedro falando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Ele. É por Ele. É para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Então a palavra está nos dizendo nessa noite: como vamos escapar se nós negligenciarmos a salvação? Nós poderíamos aqui falar das 10 virgens e dizer que 5 delas não deram atenção ao que se foi dito, porque tinha que ter azeite na lâmpada.
e tinha que ter azeite sobrando. Tinha que ter azeite na lâmpada e tinha que ter azeite sobrando. Só 5 delas ouviram isso. Só 5 delas prestaram atenção a isso. Nós poderíamos aqui falar da mulher de Ló, que ela não deu atenção ao que os anjos disseram. E ela saiu de Sodoma e Gomorra, e a ordem era para não olhar para trás. Ela olhou, não deu atenção. Ei, irmãos, é tempo de darmos atenção. É tempo de voltar nossa atenção ao Calvário. É tempo de olhar para a cruz. A cruz é o atrativo dessa igreja. A cruz é quem deve nos atrair. Jesus disse: quando eu for levantado no madeiro, eu vou atrair muitos a mim. A atração dessa igreja é a cruz. A atração dessa igreja é a cruz. Se não for, precisa voltar atrás e olhar de novo, repensar de novo, porque a atração da igreja que vai morar no céu é a cruz. É a cruz. Porque na cruz está o perdão das nossas vidas. Na cruz está a justificação dos nossos pecados. Na cruz está o sacrifício perfeito que não precisa mais ser repetido. Na cruz está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação como essa? Nós poderíamos falar nos tempos de Noé, porque Noé fez uma arca e dizia ao povo: olha, vai vir um dilúvio, Deus vai mandar um problema a essa terra, se vocês não entrarem nessa arca, vocês não vão ser salvos. E as pessoas negligenciaram. Jesus disse: como foram nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. As pessoas negligenciaram nos tempos de Noé. E aí, irmãos, essa palavra é uma palavra de reflexão para nós. Como é que nós estamos? Aonde a nossa atenção está focada? Os planos de Deus me incomodam. Os projetos de Deus mexem com o meu coração. A chamada de Deus fala mais alto comigo. Oi, onde cheia cai, eu sei onde faz. A chamada de Deus mexe com o meu coração. Para onde está virado a minha atenção? Igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra, nós estamos vivendo as últimas horas da igreja. É tempo de voltar a nossa vida, é tempo de voltar a nossa atenção, é tempo de voltar o nosso ser, sem reserva, espírito, alma e corpo para Deus. É o tempo é esse. O tempo é hoje. Se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, porque Deus tem nos falado já de muitas maneiras. Por último, Ele utilizou o que Ele tinha de melhor. Ele utilizou o que Ele tinha de melhor para chamar a atenção da raça humana. Ele deu o seu próprio filho. Ele deu parte dele. Ele entregou o melhor. Ele entregou o que ele tinha de melhor para nós. E é interessante que quando ele fez isso por nós, nós éramos os seus inimigos. Por natureza éramos herdeiros da ira divina. Mas quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5 e o versículo 8, ele vai lá dizer que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Deus prova esse amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para finalizar nessa noite, eu queria dizer para os irmãos, para você que está aqui presente, para você que está aí fora, que o tempo que nós estamos, meus irmãos, é tempo de guerra. Eu e você, ou nós tomamos a armadura de um soldado para enfrentar essa guerra, ou nós vamos ser vencidos. Ou nós tomaremos as armas, ou nós tomaremos a armadura de Deus para lutar essa guerra, ou nós vamos ser atingidos na batalha. Ou nós vamos vencer, ou nós vamos ser vencidos. Mas eu quero saber nessa noite aqui, qual é aquele que faz parte da igreja de Jesus Cristo? Dê um sinal para mim ver nessa noite. Você faz parte da igreja de Jesus? Aleluia, você faz parte dessa igreja. Se você faz parte dessa igreja, tem uma promessa para ela: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que se abram, ainda que se estabeleça, elas não vão prevalecer. É tempo de guerra. É tempo de batalha. É tempo de olharmos para cima. É tempo de esperar o Redentor, porque Ele vem. Ele vem, Ele está vindo, Ele está chegando. O apóstolo João escreveu e disse: um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O que ele diria hoje? O que ele pregaria hoje? Pois já passaram muito tempo no nosso calendário. E ele disse naquela época: um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus disse: eis que venho sem demora, lá no Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse de novo: eis que cedo venho, e o meu galardão e o teu galardão está comigo. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Igreja, aonde está a tua atenção? Ele te chama para a sua atenção voltar para Ele. Ele te chama para você voltar aos projetos que você deixou de lado. Ele te chama para você voltar aos propósitos que você não quer mais fazer. Ele te chama para você ir, porque você deixou de ir. Ele te chama nessa noite. A nossa fé tem que estar ativada. Ela tem que estar ativada. Ela tem que estar ativada, ou então, se por outro, nós vamos trabalhar em vão. Eu convido a igreja para nós ficarmos de pé. E eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Para onde você vai sem Jesus? Para onde você quer ir teimando desse jeito? Para onde você quer ir desobedecendo? Como você vai escapar? Será que você vai fazer como o intento de alguns loucos ali nos Estados Unidos estão querendo fazer uma cidade acima, aqui nas alturas, para se livrar do castigo que vai vir? Mas Malaquias escreveu e disse que o fogo que vai vir sobre essa terra não vai deixar raiz nem ramo. Não deixará raiz nem ramo. Não há quem escape. Não há quem se esconda. Não há quem ache uma saída sem Jesus Cristo.